Boa noite, a nossa casinha de amor, Joana d'Arc, né? Agora de forma virtual, mas com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado que a gente tem nos nossos encontros presenciais, né? E com o auxílio da espiritualidade, tenho certeza que sempre nos auxilia lá nas nossas quartas-feiras. Com toda certeza eles estão presentes entre nós também nesses encontros virtuais, né? Que logo, logo, com certeza que isso passa, que estaremos todos reunidos novamente na nossa casa de amor, Joana d'Arc. Hoje a gente trouxe como reflexão a história de vida de um irmão nosso que esteve entre nós e que contribuiu muito, muito, muito para o que nós somos hoje, para como nós já conseguimos entender o nosso mundo, a nossa vida, as nossas relações com o planeta que a gente vive, que nos foi dado, né, nos foi concedido. Mas antes de chegar nessa figura principal, né, do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão, do nosso exemplo, né, que antes de tudo é um exemplo para nós, eu queria falar um pouquinho justamente sobre missão, para a gente deixar bem claro e entender o tamanho da importância dele entre nós, né? A gente tem muito por hábito, assim, no nosso dia a dia, né, de forma muito corriqueira, a gente usa muito essa expressão, né? Ah, minha missão, eu já entendi que isso é minha missão, mas essa é minha missão nessa vida, né? A gente fala isso muito. Ah, mas a missão do fulano é essa, é a missão da vida dele, né? Mesmo a gente tendo por hábito usar isso, a gente precisa entender e que fique bem claro, assim, que de missionários nós estamos longe, né? Eu, pelo menos, estou, né? Não estou aqui colocando vocês no mesmo balaio meu, mas acredito que vocês também, né? Que estamos longe ainda dessa caminhada, que um dia vamos estar lá na frente, né? Capazes de assumir uma missão, mas que ainda temos muito que caminhar ainda, né? A gente usa muito dessa forma, mas a gente tem que deixar bem claro quem são, então, esses espíritos missionários, o que é realmente uma missão, né? Receber uma missão. Nós temos, nas nossas reencarnações, nas nossas voltas para o corpo físico, compromissos, né? Assumidos, nós temos tarefas a desenvolver, nós temos deveres a cumprir, né? Basicamente os compromissos mesmo que a gente assumiu e que a gente veio desenvolver e pôr em prática. Isso sim nós temos, né? Mas isso está muito longe de ser uma missão. Os espíritos missionários, esses sim, né, são chamados e são oferecidos a ele uma missão e assumidos por eles essa tarefa, essa missão de vir, encarnar e cumprir aquilo que lhes foi dado como tarefa, né, como missão. E são missões que auxiliam sempre aquele mundo, aquele planeta onde eles assumiram e aceitaram estar. Então, pode ser missionário na área científica, um espírito pode receber uma missão a ser cumprida na área política, na área humanitária, né? São sempre questões e missões muito grandes que com o seu cumprimento vai alavancar a vida e o desenvolvimento de toda uma população daquele mundo, de toda uma gama de espíritos que vivem ali naquele mundo. Então, a missão assumida por eles tem como objetivo evoluir aquele local e as pessoas ligadas a ele. Então, nossas tarefas, né, nossos compromissos estão muito longe de terem toda essa magnitude de fazer uma diferença tão grande para uma humanidade inteira. Mas existem espíritos, já existiram e ainda existem muitos, que estes sim são missionários e aceitam já por terem uma moral muito desenvolvida, já terem alcançado, muitas das vezes, uma intelectualidade avançada, né? Que podem vir contribuir e muito
com a sua vivência, com o seu testemunho entre nós. E um deles nasceu na Itália, em 1181, chamado Giovanni di Pietro Bernardone. E por ser descendente de família francesa, desde muito novinho ele recebeu o apelido de Francisco, que Francisco significa pequeno francês. Então, desde muito novinho, a aldeia inteira em que ele nasceu, lá no interior da Itália, sempre o chamou de Francisco. E esse ficou sendo seu nome. E ele foi filho de pais, né, de uma família muito abastada, com muitas posses, de um pai comerciante. Viveu sempre muito na riqueza, no luxo, no excesso, né? E nunca lhe faltou o material. E assim Francisco cresceu até a sua juventude nesse cenário, nesse ambiente de muita fartura, de muitas facilidades, né? Uma vida material muito rica, né? Com muitas possibilidades. Até que lá na sua adolescência, um pouco mais na sua juventude, Francisco estava num pequeno templo, já em ruínas, bem decadente, bem já quase que por se desmoronar, e Francisco ouviu um chamado, né? Ouviu uma voz que lhe disse, ele ouviu claramente, que lhe disse: Francisco, reconstrua a minha casa. Reconstrua a minha casa. E aí, tomado, né, por aquele assombro, assim, ele que tanto viveu até então tão distante, né, de tudo que não fosse material, que não fosse do luxo, da riqueza, dos prazeres da carne, ele se tomou de assombro, assim, de ter ouvido aquele chamado e aquela voz que vinha do plano espiritual e o convidava que reconstruísse a casa. E ele entendeu de imediato no seu coração como um chamado e o aceitou. E num primeiro momento, Francisco, talvez pelo distanciamento que ele teve até então, né, da vida espiritual, das coisas do mundo maior, aquela voz, aquele recado, à primeira vista chegou nele, como ele estava ali naquele templo muito decadente, né, muito quase que em ruína, já que ele olhou, ele entendeu de imediato assim: eu aceito, eu ouvi e vou aceitar, e é esse o convite, né, que eu reconstrua a casa, a igreja. E assim Francisco fez, né, e começou a reconstruir aquele templo, a refazer, né, entendendo que ele estava cumprindo com o que lhe foi pedido, né, que ele tinha entendido o recado. Até que no decorrer da obra, Francisco já talvez com os ouvidos de ouvir, né, com os olhos de ver mais despertados, né, ele começa a entender que aquele chamado, que aquela voz, que aquele recado, o pedido, talvez não fosse tão simples assim, né? Talvez esse reconstrua a minha casa era muito além, né, do que as paredes, do que o templo onde as pessoas iam para rezar e fazer suas orações e ter seus rituais religiosos, né? E aí Francisco começa a entender o que foi aquele pedido, o que foi aquele chamado, né? O reconstrua a minha casa verdadeiramente como que ele quis dizer mesmo, né? Um pedido de reconstrua a minha igreja, reconstrua o cristianismo, né? Refaça o que está ruindo. Aquele tempo eram tempos de muitas disputas,
tendo a religião, né, como mote, não muito diferente ainda dos dias atuais, infelizmente, né? Então eram tempos de muita barbárie, de muita dificuldade. E isso está bem longe do que realmente é a Igreja do Cristo, do que realmente é o cristianismo, né? E aí foi esse o pedido ouvido, foi esse a voz ouvida por Francisco, que ele fizesse isso de uma forma eficaz, né? Que reconstruísse, que começasse a reconstrução daquela igreja, que não era esse o cristianismo deixado pelo Cristo, que ele estava se perdendo, né? E que ele refizesse isso em bases muito sólidas, verdadeiramente como é o cristianismo. E aí Francisco começa a entender e começa a buscar e a procurar um caminho para fazer essa reconstrução, como ele seria instrumento dessa nova fase, né, desse reconstruir, dessa nova igreja que estava tão diferente do que é realmente a base, a essência do cristianismo. E daí, a partir daí em diante, Francisco tem uma mudança assim brusca na sua vida, né? Ele houve aquele chamado, né, que a primeira vez, né, foi um ouvir só, né? Mas daquele momento em diante, aquele chamado dentro do seu coração, com todo o entendimento, com toda a consciência do que realmente significava e a importância daquilo. E dali em diante, Francisco se torna um novo homem, né? Não um novo homem no sentido de outra pessoa, porque a essência já tá ali, né? Já está dentro de nós, é o que ele já era, mas que estava ali bem escondidinho, né? Debaixo de tanta materialidade com que ele sempre conviveu. E aí ele abandona tudo, todas as posses, todas as roupas, e decide seguir seu caminho como peregrino. Ele entende a reconstrução da igreja, da casa do Cristo, do cristianismo, a forma eficaz dele fazer isso, peregrinando, né? Levando a mensagem, vivenciando principalmente, né? Pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver e de servir e de enxergar o mundo e as pessoas, né? Como ele passa a enxergar desse momento para frente. E é tão rica essa vivência dele, esse despertar dele, né? Que nós temos dentro de nós até hoje muito viva a presença, né, e o exemplo de Francisco de Assis, né, que é nossa figura central da nossa reflexão de hoje. Tamanha foi a força com que ele assumiu esse chamado, tamanho foi o amor com que ele fez cumprir a missão por ele assumida. E tamanho foi, né, a força desse entendimento de Francisco, né, com esse chamado que ele entendeu, com o tamanho que foi esse despertar, que se a gente pensar que desde tempo tão remoto até os dias atuais, ele é a nossa base, a nossa referência no entendimento que a gente tem do planeta, no entendimento que a gente tem da Terra como a nossa casa, como a nossa morada, o respeito que foi desenvolvido e despertado pela natureza de tão pouco tempo para cá, se a gente for pensar, né? Há poucos anos, de poucas décadas atrás para cá, que a gente discute meio ambiente, que a gente entendeu que existe um meio ambiente e que a gente depende dele, e que é necessário cuidar e preservar para que a gente entregue um planeta em condições para aqueles que ainda estão por vir, aqueles que ainda necessitam estar aqui, e que acaso o planeta precisa estar em ordem, precisa estar cuidada para receber esses nossos irmãos, né, esses nossos filhos, esses nossos netos e bisnetos que ainda chegarão. Como que Francisco lá atrás, né, o tamanho da força desse espírito, né, a grandeza desse irmão que teve aqui entre nós com o nome de Francisco, como
que ele já estava lá na frente, né? Como que ele já tinha esse entendimento, esse conhecimento, essa capacidade de respeitar a casa, de respeitar a criação divina, a obra divina, o animal. Ele hoje é referência nas relações humanas com os animais, até hoje. Então, imagina a grandeza desse espírito, que já sabia disso tudo lá naquela época, né? Então, é tão forte o amor cristão, quando ele é verdadeiramente vivenciado, né? A força e o poder desse amor de Cristo que a gente tem em nós, em cada um de nós, todos nós temos, e que como se a gente deixar ele vir à tona e agir, e ele for o norte das nossas atitudes, né? A grandeza que isso tem, a força que isso tem, e que ultrapassa a barreira do tempo, né? Porque é muito forte, é muito verdadeiro. Tão grande foi esse entendimento e essa força, né? Que Francisco entendeu muito rápido, assim, que o caminho dele não era ali dentro da igreja, né? Que ele não seria um homem de fé, um homem do Cristo, dentro da instituição religiosa, né? Ele refutou por várias vezes, por vários convites de cargos, de títulos, que tentaram lidar dentro da instituição religiosa. Ele entendeu que o caminho dele de reconstrução da casa do Cristo seria junto das pessoas, né? Francisco esteve o tempo todo da sua existência terrena próximo das pessoas, do homem simples, da mulher do campo, nas aldeias. Ele falava para essa gente e falava de forma tão honesta e tão simples que ele era muito entendido. E por ser entendido, por ser compreendido, ele recebeu muitos adeptos, muita gente teve a escolha de caminhar com ele, né? E foi a base do que a gente tem hoje como a Ordem dos Franciscanos. A base foram essas pessoas que, ao ouvirem Francisco e perceberem ali muita verdade, muita honestidade, né? Resolveram o acompanhar. E dando a base ali, o início dos franciscanos. E por que hoje, né, falar de Francisco? Por que trazer, né, a vivência tão rica desse irmão Francisco entre nós? A gente tem passado, assim, tempos tumultuados, né, difíceis. E aí eu fiquei pensando na força desses missionários, na capacidade, assim, que a missão por eles exercida e cumprida com um amor verdadeiro, a capacidade que isso tem de transformação em nós, né? Como até hoje esse exemplo é tão vivo em nós, como toda uma humanidade, ao falar e ao pensar em planeta, em natureza, em relação do homem com o animal, tem Francisco como referência, né? Instintivamente ele vem à tona a sua vivência. Em todos nós, numa humanidade inteira, né? A força e a grandeza desses espíritos para nos auxiliar. E como a gente pode fazer o uso deles, desse exemplo, para a gente passar por esses tempos tão difíceis, né? Isso já nos foi anunciado, já que nós viveríamos esses tempos que seria necessário a gente passar por eles, né? Novos tempos nos aguardam, uma nova realidade nos aguarda, um novo mundo nos aguarda, né? Na escala evolutiva dos mundos, mas que para a gente chegar lá é preciso que a gente atravesse esse turbilhão, né? De acontecimentos, de transformação, de emoções, de descobertas, né? Internas e no mundo inteiro. Então, que a gente hoje use Francisco como uma base para a gente entender muito do que a gente ouve nas palestras, do que a gente lê nos livros, no que o Espiritismo tem para trazer para a gente, e é tão rico, né? E é tão grande, assim. Eu falo que é uma benção tão grande a gente ter acesso a esse manancial de conhecimento que o Espiritismo traz para a gente.
E se a gente pegar hoje essa vivência assim, contada aqui tão corriqueiramente de Francisco, a vida dele tão assim, a gente, né, pincelou tão rapidamente, e como que é tão forte se a gente pegar essa vivência e identificar o que a gente aprende no Espiritismo. Como Francisco vivenciou o Espiritismo na sua forma mais bonita, né? Da sua forma mais singela, que é o amar o próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como ele realmente foi um cristão. E eu, lendo assim a história de Francisco e vendo assim a sua vivência, como que foi interessante observar, enxergar o que o Espiritismo traz para nós, né? O que a gente já tem de conhecimento do Espiritismo, e que como é possível, como foi para Francisco, né? Ele não seria um missionário entre nós se a sua missão não nos fosse capaz também, né? Deus não nos exemplificaria o que nós ainda não somos capazes de vivenciar, né? Então, como que é possível a gente também ter esse despertar que Francisco teve? Como nos é possível também a gente fazer uso de tanto conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, para nos guiar nesses tempos tão difíceis? Se a gente observar a passagem de Francisco, vamos pensar lá no Evangelho, no capítulo 7. O que traz para a gente o capítulo 7? Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Uma passagem de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente entende esses pobres de espíritos, né? Em tempos tão materiais, que eram aqueles tempos em que Jesus esteve entre nós, né? De tão pouco desenvolvimento espiritual, que era-se tudo que não era da carne, tudo que não era material, tudo que não era palpável, né? Fulano é um pobre de espírito, né? Os humildes eram tratados assim, e eles não tinham importância, né? E aí vem Jesus e diz que bem-aventurados esses pobres de espírito, né? Desses que não estão tão ligados aos bens materiais, ao plano terrestre, porque deles é o reino de Deus, né? O que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os que são humildes de coração, os que têm dentro deles já cristalizado a humildade. E aí a gente vê Francisco nada mais fez do que vivenciar essa humildade de forma verdadeira e de forma honesta, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender a humildade, de entender essa fala de Jesus: bem-aventurados os pobres de espíritos, que são bem-aventurados os humildes, né? A gente entende ainda muito erradamente a humildade como a falta de recursos, né? E nem sempre, né? Porque pode me faltar todo o recurso material e eu ser um espírito, e eu ser uma pessoa muito longe de ser humilde, né? Muito prepotente, muito autoritária, longe da verdadeira humildade. E ao mesmo tempo também eu posso viver em toda abundância, em toda fartura, e ser essencialmente humilde. Então, Francisco conseguiu vivenciar na escolha que ele fez a humildade na sua forma plena, né? Ele entendeu essa bem-aventurança e a exerceu. E é um dos ensinamentos que, se a gente tiver o olhar, a base do Espiritismo dentro da história de Francisco, a gente consegue identificar muito, muito claramente, né? A vivência da humildade, de como ainda é necessário que nós
trabalhemos isso em nós. Outro ponto também muito claro, né, de vivência de Francisco para nós e que pode nos auxiliar muito, é a experiência dele na questão do desapego, né, e como que é tão difícil para a gente exercer isso, né, a gente pensar hoje em tomar a atitude de Francisco, né, de deixar o homem velho para trás, né, e deixar nascer o homem de bem, que nos diz o Evangelho, né, o quanto isso é difícil para a gente. E aí, mas então é para todo mundo, né? O caminho é a gente fazer como Francisco, né? Largar toda a nossa vida, nossas conquistas materiais. Só assim que a gente vai conseguir, né? Deixar vir esse novo homem, né? É claro que não, né? A gente vive aqui numa experiência terrena. Isso nos é permitido, essa conquista material, esse esforço, desde que ele venha de uma forma lícita, né? Através do nosso trabalho. O trabalho é uma das leis divinas, né? Ele é um dos instrumentos de Deus para que a humanidade evolua. Então, tudo que é fruto deste trabalho honesto e lícito, ele nos é permitido que a gente vivencie, que a gente usufrua, né, de forma saudável, sem que isso nos aprisione. Não é necessário que a gente abandone nossas conquistas materiais para que a gente siga o exemplo de Francisco, né? Francisco fala muito mais de transformação do que largar bens materiais e seguir só com a roupa do corpo, né? É muito mais além do que isso. Talvez muito mais difícil, né? Talvez não, com certeza, muito mais difícil do que sair só com a roupa do corpo pelas estradas. Então, esse desapego que Francisco trouxe pra gente e que a gente pouco lembra de trabalhar em nós, né? Porque vai dar trabalho, porque é difícil. Não só aí quem tá ouvindo, né? E eu mesmo posso falar comigo mesmo, né? Mas eu não sou muito apegada, eu não dou tanto valor, assim, às coisas materiais, porque a gente ainda lembra muito do apego relacionado às coisas materiais, né? E a gente se esquece que somos muito apegados nas nossas relações, nas nossas posições sociais. Isso é fonte de muito apego, e quando você perde isso, pode ser muito sofrido se você está muito atrelado a essa posição, né? Se ela é muito à base do que é você, do que você significa, de como você se vê. Quando você perde essa posição, isso pode ser muito doloroso. Todos os apegos, né? O que é apego? Todas as amarras que nós vamos criando, né? Eu fiquei pensando na figura assim, o que é se apegar, né? E como que nós mesmos dificultamos nosso próprio caminho, né? Como que a gente mesmo vai criando correntes para depois a gente ter que desatar esses nós, né? Nós damos os nossos nozinhos para depois lá na frente ter trabalho de vir desatando, né? E aí me veio muito essa figura, assim, da gente mesmo se apegando, se acorrentando em alguém, em alguma situação, em algum lugar, em alguma posição. E é triste ver isso, né? É triste constatar que a gente se acorrenta em várias situações. Como poderíamos estar mais livres, né? Sem essas amarras do apego. E eu queria trazer para vocês umas palavras, poucas palavras de Emmanuel sobre o desapego, e que é tão rica. Ele diz assim: quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Outro prendeu-se à fama, que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus,
desapega-te e ama, né? Tão bonito a gente pensar que Emmanuel está nos recomendando justamente a vivência de Francisco, né? A gente vive como loucos, né? Nos amarrando, nos acorrentando. E se eu quero realmente ser livre, né? Me ver livre, um ser livre, que eu me desfaça dessas correntes e que eu ame simplesmente. Que foi o que Francisco fez, né? Ele se desamarrou de tudo aquilo que tinha muito valor para ele, das posições, da fama, do dinheiro, da vida fácil, e foi ser livre, né? E foi amar, e foi estar junto das pessoas, né? E foi conviver, e foi ser fraterno, né? Foi exercer a nossa condição primordial, que é de fraternidade, né? Nós somos irmãos e a gente esquece de exercer essa fraternidade, né? De vivenciar a relação com o outro como uma relação fraterna. E como que isso parece difícil para a gente? E se a gente começar, se a gente trabalhar, se a gente vigiar e orar, estar atento, né? Como que a gente pode agir mais fraternalmente com quem está ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e exercer esse exemplo de Francisco no nosso dia a dia. Para terminar, eu queria trazer a oração de Francisco e que a gente tivesse um olhar do Espiritismo sobre ela, e como que eu me surpreendi, assim, né, vendo tantos preceitos do Espiritismo presentes ali, como a verdade é uma só, né, e ela é absoluta e ela está presente em todo lugar, porque é única, né. No começo da oração, quando diz: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O que diz essa parte, né? Nada mais do que a lei máxima, né? A lei divina, que é a lei do amor, que a todas as outras, né? Derivam dela, né? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não há forma mais genuína de se amar a Deus do que você servindo de instrumento para que Ele se faça presente, né? Nessa oração, até nesse momento, nada mais é do que: Senhor, me faça um instrumento da sua vontade, né? Me faça um instrumento do seu amor, né? E que eu seja essa outra face que Cristo tanto falou, né? Onde houver uma situação, que eu seja que eu ofereça a outra face, né? Da tristeza eu ofereça a alegria, da discórdia eu ofereça a paz, ao perdão, né? Que eu sempre seja um instrumento da vontade divina e que eu ofereça a outra face que Cristo disse, né? E então, mais uma vez, a gente ter Francisco, através dessa oração, como exemplo e como uma lembrança, para não nos esquecermos que nós podemos, que nos é capaz já, não é só Francisco, ele sim era um missionário, mas isso, vivenciar essa capacidade de ser instrumento de Deus, isso é possível para todos nós, não só possível como necessário para que a gente evolua, né? Nós só vamos caminhar através da nossa atividade no bem, da nossa atividade no amor. Eu posso ir me desfazendo dos meus elos, das minhas amarras, das minhas correntes. Eu posso
me livrar delas, mas caminhar, dar um passo para frente é só através do amor. E eu só vou conseguir isso se eu for o instrumento do amor divino, né? Se Deus puder contar comigo, né? Com o meu trabalho, com a minha intelectualidade, com o meu tempo, com a minha disposição, com a minha fala, com o meu olhar, com o meu afeto, né? Com o meu acolhimento, para que ele se faça presente num lugar, na casa, no trabalho, em qualquer que seja, né? Dentro de nós mesmos. E na segunda parte da oração, quando ele diz que é o mestre, né? Fazer que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. O que é isso aqui muito claramente, senão a lei de causa e efeito, né? Quando ele tem tanto entendimento de que ela é verdadeira, né? Eu só posso pedir a Deus que eu perdoe mais do que seja perdoado, porque eu já tenho entendimento, né? De que do que eu faço, eu recebo, né? O que eu sou causa, eu também tenho em troca o efeito daquilo, né? Então, por que é tão bom para mim que eu ame mais do que seja amado? Porque amando, né, que eu vou receber amor. É perdoando que eu vou conseguir o perdão daqueles que ainda me querem mal. E mais bonito ainda no final, quando ele diz, e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Que é simplesmente a base, né, da doutrina que a gente escolheu, da doutrina que nos abraçou, de onde a gente encontrou nosso lugar, nosso afeto, né, nosso crescimento, que é morrendo que se vive para a vida eterna, né, que é bem aproveitando as minhas existências, bem fazendo um retorno ao plano espiritual, que eu me preparo, que eu evoluo, que eu aprendo, para que eu possa voltar e caminhar mais um pouco, né? E é assim que a gente chega lá na frente, até um dia que seremos também espíritos capazes de receber uma missão, e a bênção que isso deve ser, a alegria que isso deve proporcionar para um coração cristão, depois de uma missão tão grande como essa e executada com tanto amor, com tanta perfeição, capaz de estar servindo de exemplo para tantos outros, tanto tempo depois, né? E a maravilha que é pensar que um dia nós também estaremos, todos nós, preparados para abraçar uma missão dessas, se nós tiver disposição, vontade de trabalhar e amor ao próximo, né? Que a gente floresça isso em nós, porque a sementinha já está aqui, né? Porque somos imagem e semelhança do nosso Criador. Que Jesus nos abençoe, que a nossa casa esteja aberta na hora certa, no momento adequado para receber a nós. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês.